aquele teu casinho, aquele teu crush, aquele teu ficante que vocês tinham muita química, poderia ter dado muito certo, vocês criaram muita expectativa, mas no final vocês receberam um textão no WhatsApp dizendo que ai meu Deus, eu estou confuso. Bom, é esse sentimento que eu tenho por Miraculous. Parece meio esquisito, né? Mas eu vou explicar. E eu juro, vai fazer sentido. Oi, eu sou a Lucy e antigamente eu me chamava Panda Jovem e eu passei muitos anos gravando vídeos de Miraculous e a ideia desse vídeo não é falar sobre e o que todo mundo já sabe, que é, ai meu Deus, os personagens, as animações, o auge e a queda, mas que eu tenha muita vontade de fazer um vídeo sobre o auge e a queda de Miraculous. Comentar sobre isso em 2025 é o mesmo que dar chute em cachorro morto. É uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo tá careca de saber. O intuito desse vídeo é falar sobre como eu me sinto em relação a Miraculous e que eu tenho certeza que muita gente, principalmente o pessoal mais antigo que acompanhou Miraculous no lançamento da sua primeira, segunda, até terceira temporada, vai sentir em relação a isso. Uma coisa que eu não quero deixar afetar é o fator nostalgia, por mais que não tenha muito como fugir dele. Quando Miraculous surgiu, na minha opinião, de hoje em dia, da Lucy de 22 anos e não da Pandinha de 15, é que o desenho, ele sempre foi um quase. Ele sempre foi medíocre. Ele nunca foi um desenho, oh meu Deus, que desenho bom. Porém, pelo fato de ter personagens legais, uma dinâmica de identidade secreta, um quarteto amoroso, um romance clichê mela cueca que tinha tudo pra escrever 1000 fanfics e de ser desenvolvido, era como conhecer alguém novo, sabe? Que te conquista logo de cara. Você pensa, agora sim eu encontrei algo especial. E realmente talvez até tenha sido especial. Será que foi mesmo? O pessoal que viveu Miraculous no lançamento da segunda temporada, principalmente, que viu aquele auge do final da primeira pra segunda, foi bombardeada de fanfics, de vídeos de teoria no YouTube. Muitos canais cresceram absurdamente, foi uma bolha enorme de vídeos de teoria sobre o que poderia ser, como poderia ser, novos Miraculous. Existia muito vazamento, então isso alimentava muito a comunidade de teorias, porque vazava alguma coisa, o pessoal já corria pra fazer teoria. Então, eu acredito que o fandom vivia muito naquela expectativa de tipo, meu Deus, isso pode acontecer, meu Deus, isso faz sentido. Sendo que no desenho não era muito bem isso. Eu não tenho um problema com desenhos que sejam episódicos. Eu acredito que essa realmente é a ideia de Miraculous. E ele realmente funcionava como uma coisa episódica. Uma coisa que começa aqui e acabou. Pode ser visto em qualquer ordem, etc. Eu não acho que esse seja o real problema de Miraculous. Eu acredito que o problema veio muito das expectativas. Ou seja, talvez os maiores vilões não seja o Hawkmoth, seja, sei lá, os vídeos de teoria que encheu a tua cabeça de ideias mirabolantes e no final não aconteceu e você talvez tenha ficado um pouco frustrado. É, eu sei. É como se Miraculous ele foi feito para ser isso aqui, mas a fanbase meio que via isso aqui. E eu não tô falando que o desenho não tinha potencial, por isso que eu falo que ele é um quase. Porque ele poderia, mas ele nunca foi. E sinceramente, eu não acho nem que os escritores, os roteiristas, a empresa, a Zag em si, tenham pensado nisso. Eles só queriam jogar no fácil, jogar no seguro, não mexer no time que tá ganhando, sabe? Também tem muita questão da bagunça dos lançamentos, tipo episódios que saíam em um lugar primeiro, depois em outro, saía tudo fora de ordem. Parece que era uma competição nas emissoras pra ver quem é que posta primeiro, quem é que pega o hype primeiro. Eu acho que o grande problema de amnésia mesmo dos personagens, eu acho que eles achavam que o público também era burro, igual os parisienses. Parisienses, meu Deus, que palavra difícil. Mas daí vinha os episódios e depois de um tempo você percebe que tá sempre no mesmo ciclo, sabe? Você se pega no mesmo ciclo de tipo, ai meu Deus. Então vem a rotina do quase, né? A enrolação contínua que Miraculous se tornou. E no final, a fanbase cansada. A frustração coletiva dos fãs antigos.
Como a gente tinha criado muitas expectativas sobre o que Miraculous poderia vir a se tornar, e a gente só recebia episódios com qualidade horrível, estragavam personagens que estavam indo por uma linha boa, como por exemplo a Chloe. Entendo se você não gostar da Chloe, mas você não pode negar que ela era um personagem que estava tendo um arco de desenvolvimento e depois pegaram ele assim, jogaram pras nuvens, porque sim. Porque eles queriam introduzir personagens novos. Não vejo problema em introduzir personagens novos, desde que eles façam sentido com a história, eles agreguem realmente na história e que você não deixe de lado os personagens antigos. Mas no fim do dia eu tenho certeza que esses personagens novos eram só pra poder criar mais bonequinhos. Quem disse isso? Menina! Quem disse isso? E o pior é que com esse desenvolvimento dos personagens, esses novos personagens que foram introduzidos, cara, talvez eu mexa com o Vespero, mas eu não gosto da Zoe. Não porque ela é uma personagem ruim, mas sim porque ela não é uma personagem boa, entende? Tipo, parece que ela só foi introduzida ali pra vender mais boneco. Não parece fazer muito sentido narrativamente falando, sabe? Tipo, ela pareceu ser uma fuga de roteiro preguiçosa. Eu meio que já fiz um TikTok falando sobre isso. Vamos fofocar da Zoe, a maior tapa-buraco de Miraculous que existe. E o pior é que a culpa não é nem dela, que falta um tumperro, um salzinho na coitada. O meu maior problema com ela é que ela, na minha opinião, é muito mal escrita. Porque a personalidade dela é extremamente genérica. Ela é tão cool, ela é tão galera. Sendo que absolutamente todo mundo sabe que ela só foi introduzida por preguiça. Sem falar da Vespéria. Mano, a versão heroína dela com o Miraculous da Abelha é a coisa mais preguiçosa que eu já vi na minha vida. Mano, que coisa horrível. E não estamos nem falando por, você é stan da Chloe. Não vem ao caso. O problema é que a Vespéria é realmente ruim. A única coisa que a Zoe entrega é com o Miraculous do gato. Porque ali, ó, realmente tá um sabor, uma delícia. Ali ela entregou tudo. Mas, na minha opinião, foi a única vez que ela entregou alguma coisa. Várias vezes ridículas que fizeram todo mundo ser uns idiotas só pra ela lacrar em cima da Chloe. Roteiristas, melhorem! Eu acho que o grande problema, o quase como essência, é que Miraculous não é um desenho horrível. Ele sempre foi um desenho medíocre que entregava aquilo que era pra entregar. Só que as expectativas foram tão alimentadas pelo próprio fanbase e também sendo alimentadas pelo próprio desenho, onde pegou vários aspectos que o fandom falou lá em 2016 que iria acontecer e aplicaram no desenho de forma porca, só pra fazer um fanservice, ou só pra, sei lá, manter o público, ou só porque os roteiristas estavam com muita preguiça mesmo, ou só porque também era muito óbvio. Miraculous nunca foi ruim. O problema é que ele sempre flertou com a ideia, ele sempre brincou com nossas expectativas de ser algo grandioso, de ter personagens tendo arcos, de ter relacionamentos interessantes, de ter poderes interessantes. Mas ele nunca teve coragem de assumir isso. Ele é o eterno quase. Quase uma grande história de amor, quase uma grande ideia, quase um grande desenho, quase uma trama épica, quase um marco da animação. Mas só isso. Quase. No fim das contas, Miraculous ele não é lembrado pelo que é, e sim pelo que ele poderia ter sido. E talvez seja isso o que mais machuca a fanbase, e principalmente os fãs mais antigos. A sensação que a gente acreditou em um amor que nunca aconteceu. Sinceramente, eu não acho que as novas temporadas sejam de todo ruim. Eu não acompanho mais tanto, porque eu cresci e eu vi outras animações que me interessaram mais, que realmente são melhores. Existem muitas discussões sobre o que necessariamente que estraga o Miraculous, mas eu acredito que mesmo a animação, mesmo os personagens, mesmo escolhas duvidosas de roteiro, o que mais frustrou uma grande parcela das pessoas que cresceram com Miraculous foi as expectativas. A gente fez um grande mousse de algo que era um prato raso. Quando eu vi a ideia do reboot da Netflix, eu achei que seria uma ótima ideia. Na verdade, eu ainda acho que seria muito válido o Miraculous ter um reboot, onde eles tacam tudo no fogo e começam do zero de uma forma mais estruturada, de uma forma mais linear, de uma forma que no início eles já saibam como aquilo vai terminar e não só deixa acontecer naturalmente, sabe? De qualquer forma, Miraculous pode não ter mantido o mesmo brilho, mas não dá pra negar que a Ladybug e o Cat Noir conquistaram um local na cultura pop que dificilmente vai ser esquecido pela antiga geração.
Porque as crianças de hoje em dia só querem saber de lá Bubu, Bob Goods e Morango do Amor.